Olá, já começamos. Pessoal, boa noite. Eu quero pedir desculpa pelo atraso, deu um problema e rede social é isso, né? Internet é isso mesmo, e a gente acaba aqui tentando driblar todas as coisas para poder fazer um trabalho bem bacana com vocês, tá? Bom, eu estou muito feliz aqui, o canal Vivências e Resiliência, na página do Facebook, e hoje, com muita alegria, eu vou entrevistar aquela que eu prometi que eu iria entrevistar pessoalmente, né, sozinha, um tempo dedicado para ela, que é uma grande candidata a vereadora, Keiti Lima, mulher negra, que eu conheci lá na Educafro, e, portanto, estou muito feliz porque a gente já se conheceu na luta, né, Kate? E estou muito feliz de ter a Kate aqui, graciosa, com um monte de propostas para a comunidade periférica preta, uma mulher negra, e que tem muito a falar para vocês, tá? Então, estou feliz aqui, eu apresento Kate, que ela vai se apresentar e ela vai dizer quem é essa grande guerreira. Tudo bem, Kate? Tudo, meu bem, como que você tá? Obrigada Eu pelo tô bem. convite. É um prazer estar aqui novamente, conversando com você, estando perto, mesmo longe, né? Que a gente gostaria de estar pertinho, mas essa pandemia, estamos em uma pandemia, e precisamos nos cuidar. E é isso, assim, obrigada pelo convite. De nada, eu quero que você, Kate, então, comece a falar de você, gente. A Kate tem um currículo maravilhoso e eu acho que é bacana ela mesma falar, né? Ela já se apresentar como candidata e dizer quem é a Kate L, de onde ela vem, que história, né, que ela construiu até agora. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Fica à vontade, Kate, para falar o que você achar que é de mais interessante. Boa noite, galera que está nos assistindo, quem vai assistir depois. Meu nome é Keiti Lima. Tenho 29 anos, sou moradora da periferia da Brasilândia, estou candidata a vereadora na cidade de São Paulo pelo PSOL, sou ativista na luta antirracista, sou ativista desde os meus 13 anos, comecei meu ativismo aqui na minha periferia, na educação, porque eu acredito que a educação é a forma mais eficiente de diminuir a desigualdade, e sim, ela é uma das minhas principais pautas. Sou ativista do movimento negro, faço parte da Educafro, fui a primeira mulher a ser coordenadora da Escola de Líderes, faço parte da Marcha das Mulheres Negras, faço parte do Jurídico da Casa Ruim e faço parte do Grupo Mulheres do Brasil. Faço questão de falar aos coletivos onde eu construo, porque eles falam muito sobre mim, muito sobre a minha candidatura. Essa candidatura preta, periférica, popular, que está sendo construída coletivamente, e tem na sua centralidade os problemas estruturais, as questões estruturais, questão de raça, a questão de classe e a questão de gênero, porque não dá para falar honestamente sobre diminuição da desigualdade sem colocar isso na centralidade das propostas, das soluções, e as pessoas também sentando na mesa. Estou fazendo uma candidatura 100% voluntária, estou uma candidatura popular. Hoje eu recebi 9 mil, vou receber 9 mil do partido, enquanto homens brancos do meu partido vão receber 98. Então, é a candidatura que está sendo feita 100% voluntária, está sendo construída coletivamente, e eu espero fazer hoje muita troca, e desde já convido todo mundo a me conhecer, conhecer minhas propostas, conhecer minhas redes, chamar para um café e vamos trocar, porque desde 2004 não tem nenhuma mulher negra eleita, e isso não é por um acaso. Então a gente vai virar esse jogo, vai mudar isso, porque nós somos a maior população, e somos nós que sentimos diariamente o impacto da desigualdade. Então, somos nós que temos que propor soluções. Precisamos fazer política pública em primeira pessoa. Está mais do que na hora de fazer política pública em primeira pessoa e de construir uma cidade mais justa, onde nós podemos nos ver. Porque se política pública não chega na gente, é porque não é construída por nós. Isso, Kate, é isso mesmo, né?
Nossa, eu acho que a sua última frase foi maravilhosa. Se política pública não chega na gente, é porque não foi construída por nós, né? Então, eu acho que a Vilma Reis também fala muito, né, sobre a questão, né? Nada de nós sem nós. E isso é fundamental, né? A gente está presente, é fundamental. Estarmos nos espaços de poder é fundamental. Nós já estamos à luta há quanto tempo, né? Desde quando nos tiraram da África, certo? Estamos lutando através dos quilombos, através de todas as associações que já tivemos, através da luta, nós já tivemos jornais, nós já tivemos revistas, o povo negro luta muito, e o tempo todo essa luta, ela tem sido, né, dificultada nessa tentativa de abafar, de apagar a luta do povo negro. Né? E agora a gente sabe que se não estivermos na política, se nós não estivermos, né, nos espaços de poder para pensar as políticas públicas para essa população, que é fruto desse racismo institucional na nossa cidade, a gente não consegue mudança. Né? Então, nós estamos reivindicando o espaço que é nosso. Somos 54% da população negra e temos um número mínimo, né? Mínimo e inferior, e assim, um número que é impensável, na verdade, se a gente fosse pensar numa democracia, né? O que você pensa, Kate, dessa questão? Quais as dificuldades do povo negro, da população negra, para estar nesses espaços de poder? Quais são as dificuldades que tem enfrentado? A gente não está lá, não é por um acaso, né? Nas últimas eleições para vereador, só nas capitais do Brasil, são 811 vereadores eleitos, apenas 32 foram mulheres negras, uma delas foi assassinada. Mas é isso, assim, não é porque a gente não está se candidatando, é porque não se faz campanha sem dinheiro. E é isso, é essa disputa desleal, desonesta. É um homem branco que está recebendo 98 mil e eu estou recebendo 9 mil. Opa! Aí caiu aqui. Tranquilo, já voltou. Das despesas de 2018, apenas 2,7%. Das despesas totais das candidaturas, apenas 2,7% serem para mulheres negras. Então, existe uma falácia de dizer que a gente não está nessa disputa, mas essa disputa vem sendo construída há anos, porque os nossos passos eles vêm de muito longe, porque se hoje eu estou me candidatando é porque mulheres negras abriu esse caminho. É porque Lélia Gonzalez disputou e denunciou o racismo institucional dentro dos partidos. É porque Teodosina, só apenas em 1969, foi a primeira mulher negra eleita, contrariando todas as estatísticas. Então, nossos passos eles vêm de muito longe, a gente está construindo essa narrativa e essa cidade mais justa, esse país mais justo, há muitos anos, mas temos que enfrentar como mulher negra o racismo institucional dentro do partido, o racismo estrutural, né, de todas as pessoas, porque não dá para se dizer antirracista e não votar em mulheres negras, porque ser antirracista é sobre ação, é sobre prática, é sobre doar para mulheres negras, é sobre votar em mulheres negras, é sobre fazer campanha para mulheres negras, porque nós recebemos menos verbas, então não é sobre textão, não é sobre hashtag, é sobre ações mesmo. Então, esse é um chamado, inclusive, eu aproveito aqui para fazer um chamado para as pessoas brancas que estão assistindo isso, para fazer e sair, pegar sua parcela de responsabilidade diante dessa estrutura. Porque se você não está fazendo nada para diminuir ou para mudar essa estrutura, você está reforçando essa estrutura. Então, a parcela tem que pegar sua parcela de culpa e de responsabilidade nessa estrutura, porque nós, mulheres negras, estamos há anos na rua, nos movimentando, tentando mudar essa história, porque quando a gente muda, quando a gente se movimenta, como bem disse Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta junto, e porque a nossa luta é por humanidade, é por o direito de viver. A gente ainda está lutando pelo básico, a gente ainda está lutando para ter direitos garantidos e assegurados, esses direitos que não são todos os corpos que têm garantido.
Então a gente ainda está lutando pelo básico, mas eu acredito muito no que Vilma Reis disse, que a nova estética da política institucional é com mulheres negras. Eu não quero mais mulheres, eu não quero mais gritar presente, eu quero gritar mulheres negras eleitas. E não só aqui em São Paulo, mas em todos os municípios do Brasil. E não somente eu, porque eu não quero ser única, eu quero aquela Câmara metade de mulheres negras comprometidas. Porque temos mulheres negras comprometidas, que a sua história fala por si só. E está na trincheira da luta antirracista antes das eleições. Porque é sobre isso. Porque a política institucional é apenas uma ferramenta para a diminuição da desigualdade, que precisamos usar. Porque muitas coisas não acontecem por vontade política. Se política pública não chega na gente, é por falta de vontade política. Se as nossas pautas não é colocada no centro do debate, é por falta de vontade política. E é por isso que é urgência e é tão necessário estarmos lá. Então, é sobre esse lugar. E a gente não reda pé, a gente não volta mais atrás. A gente é daqui para frente. A gente está fazendo essa disputa porque é uma disputa de narrativa, porque está mais do que na hora da gente ocupar aquele espaço que é nosso, que é a Casa do Povo, que não retrata o povo, que não fala sobre as dificuldades do povo, que não chama o povo para dentro. Então, a gente que tem que estar lá. A periferia, a negritude nunca precisou. A branquitude tem uma fala de dizer que vai estudar a periferia, que quer entender. A gente não precisa que ninguém vá na periferia estudar a periferia. A periferia que precisa estar lá na Câmara, mostrando como se faz. A pessoa que pega, que fica 5 horas diariamente, eu ficava 5 horas, antes da pandemia, 5 horas diariamente em transporte público. É nós que temos que estar lá. É nós que temos que pautar isso, porque são os nossos problemas e são as nossas soluções. Chega de falar por nós, não precisamos, nunca precisamos, mas agora não queremos. Reivindicamos esse lugar, porque além de qualquer coisa, estamos preparadas. Eu trabalhei, eu tenho 2 graduações, eu tenho especialização, eu trabalhei na bancada ativista, no mandato da bancada ativista, para entender o que é aquela casa. Então, não dá para dizer que não tem, a gente está preparada, a gente tem luta de militância, e aquela casa é nossa. Agora precisamos, juntos, construir e caminhar para essa direção. Nossa, Kate, é isso mesmo, né? Eu acho que é bacana iniciar assim com, né, falando dessa sua já experiência, né? Eu acho que é importante falar nisso, desse trabalho na bancada ativista, e o quanto isso te faz reforçar e nos faz reforçar a ideia que a questão é vontade política. Né? Então, quem trabalhou, trabalhei bastante tempo também na gestão em São Bernardo do Campo, e nós sabemos, né, nós sabemos que a vontade política, com o desejo de mudança, com a caneta na mão, né, mais a vontade política, a gente transforma esse país. A gente muda, a gente mexe de fato com a grande maioria da população que é negra, a grande maioria da população que é pobre, e a gente precisa estar lá. E é muito lindo quando você fala também, né? Não precisa de ninguém ir lá na periferia ver as coisas, mas tem que ouvir a periferia, certo? É o inverso. É a periferia que tem que estar nesse espaço para dizer o que de fato a gente precisa, para dizer o que de fato essa população precisa. Você é da Brasilândia, é isso, Kate? Sim, eu sou da periferia da Brasilândia. Eu sou nordestina. Eu vim para cá com 8 anos de idade. Como muitas famílias nordestinas, a minha veio em busca de melhores condições de vida, em busca de saúde pública, que minha avó tinha acabado de ter um AVC. E a gente veio para cá em busca de saúde pública e melhores condições de vida, e aí eu já vim direto para a Brasilândia, foi o lugar onde abraçou e me acolheu, e acolheu toda a minha família, desde então eu estou na Brasilândia, esse lugar que me proporcionou muita oportunidade, que me proporcionou ter um olhar, onde foi um lugar onde eu me tornei ativista, mesmo sem saber, sem usar esse nome, fazia o trabalho sem falar o nome, mas foi nesse lugar, e eu morro de orgulho de morar e de pertencer à Brasilândia, mas também vejo diariamente o descaso do Estado, porque se a Brasilândia é o segundo lugar com mais mortalidade agora na Covid, não é por um acaso, porque não é o lugar onde tem mais pessoas contaminadas. Isso mostra o quanto que a gente não tem acesso à saúde pública, o descaso do Estado. Descaso.
onde tem há anos uma promessa de hospital e em plena pandemia apenas 12% do hospital está funcionando. É ver, meu pai pegou Covid, minha irmã pegou Covid, e é ver o descaso mesmo das nossas vidas, sabe? É não humanizar esses números. 100 mil pessoas, eu sou minha família. É 100 mil pais, mães, amigo, tio, tia. E para eles realmente não importa, porque tá falando do outro. Eu tô falando dos meus. Tô falando dos meus. É a pessoa do meu lado. É a pessoa preta, é a pessoa periférica, a pessoa pobre. Não é do outro que eu tô falando. E é por isso que é tão urgente falar sobre isso. Na Brasilândia não chegou nenhuma prevenção do Estado, mesmo Brasilândia estando todos os dias na televisão. Então, essa também é uma urgência de estarmos lá, sabe? Da galera preta, da galera periférica estar lá fazendo política pública, porque a gente não vai estar sozinha, eu não vou estar sozinha. Eu vou estar com um monte de gente construindo com essa galera que sente na pele. Todas as minhas propostas foram construídas coletivamente e com pessoas que são ativistas e que entendem do assunto. Não dá para falar de educação de primeira infância, que é onde fica a responsabilidade do vereador, sem chamar a mãe solo periférica, sem chamar a professora da rede pública. Foi nesse lugar que foi construída as minhas propostas. Não dá para construir proposta de transporte, se chamar a galera que sente na pele, se chamar um motorista para junto. Não dá para falar de saúde pública sem chamar os profissionais do SUS, e sem chamar a galera que usa o SUS, porque quase 80% das pessoas que usam exclusivamente o SUS, sem o SUS não teria acesso à saúde, são negras. A desigualdade tem cor, tem gênero e tem território. Então, são com essas pessoas que eu morro de orgulho de estar construindo essa campanha. São essas pessoas que estão construindo minha campanha, são essa galera que está fazendo na garra, é essa galera que construiu as propostas. Porque as propostas têm que ser baseadas em dados, mas com pessoas. Pessoas que lutam e sentem diariamente na pele. E é dessa forma que eu acredito em fazer política pública. Só dessa forma a política pública vai chegar nas pessoas que mais precisam. É com elas junto, com elas sentando na mesa, dizendo qual é a solução dos problemas. E é tudo isso junto, e eu morro de orgulho mesmo, assim, estar fazendo uma campanha, não romantizo, porque se hoje eu estou fazendo uma campanha 100% voluntária, porque eu não tenho um apoio do partido, é porque eu não tenho dinheiro, todo o dinheiro que está vindo é da galera que acredita, que está no financiamento coletivo, dando a partir de R$10, porque a galera pode contribuir a partir de R$10, então é a partir dessa galera que está sendo construída essa campanha, mas a gente vai fazer, a gente vai chegar lá e vai mostrar como se faz. Porque é possível, sim, fazer uma nova forma de se fazer política. Com comprometimento, com 2 pés na porta, sim, e com muito afeto, com muito diálogo, com construção real, com propósito. Que a minha candidatura é sobre um propósito. É sobre um propósito de não aceitar mais a falta de oportunidade, a fome, os assassinatos do nosso povo. É palanque sobre isso. Eu quero potencializar a galera. Eu quero falar sobre a cultura periférica, que é linda. E o fato de um dos meus compromissos é doar parte do meu salário um fundo para a cultura periférica. E isso foi uma boa prática que eu peguei da deputada federal, Áurea Carolina, que ela hoje é candidata a prefeita de Minas Gerais, que é minha mentora, uma mulher preta lá de Minas, foi a primeira primeira pessoa a ser eleita pelo PSOL em BH, foi a vereadora mais bem votada em 2016, em 2018 a deputada federal mais bem votada e hoje é candidata a prefeita. E eu tive orgulho de ter essa mulher como minha mentora. E eu amei, porque boas práticas a gente tem que copiar mesmo. A gente tem que se comprometer realmente, sabe? É comprometer o salário, é comprometer com a galera da periferia, com a cultura periférica. E é isso, eu morro de orgulho, quero estar no segundo turno lá em BH, fazendo campanha para ela. É uma mulher que eu aprendi muito, porque são com as minhas que eu aprendo mesmo. Eu não estou aqui
por mim mesma, eu estou aqui porque muitas mulheres negras caminharam e caminham comigo, estão comigo na trincheira, com elas que eu aprendo, é com elas que eu faço troca, é com elas que eu aprendi como que é possível, sim, fazer política com muito afeto, mas com comprometimento, porque tem coisas que é inegociável para a gente, e a gente vai colocar isso na mesa. Vamos. Então, Kate, eu acho bacana, eu acho que o Fanon tem uma frase, né, muito linda, que ele fala, né, os brancos de hoje não têm, né, não têm culpa do que aconteceu, da época da escravidão, né, não tem culpa do que houve, mas ele tem a responsabilidade, sim, né, responsabilidade essa de desfazer todas as mazelas que desde a escravização do povo negro ele tem vivido. Então, eu acho que eu tive uma atuação, e aí essa frase eu lembro muito da nossa esquerda atual, né? Que é uma esquerda que, infelizmente, é uma esquerda que ainda reluta muito, que é muito resistente ao lidar com a questão racial. E eu sei disso, vivo isso e sei disso, porque eu milito desde 86 na esquerda, né? Participei aí das fundações de partidos, né? Participei da fundação do PT, fundação da CUT, 84, e aí eu não entendia que a questão social, ela faz parte, mas ao mesmo tempo ela é diferenciada da questão racial, né? Então, o que eu entendi, e eu acho que muitos da esquerda ainda hoje pensam, né? Que se resolver as questões sociais, o racismo está resolvido. E aí a gente diz que não, né? O racismo ele é estrutural, o racismo é que traz, na verdade, toda essa desigualdade, né, grande, né, responsável por essa desigualdade. Então, então, por muito tempo eu achava mesmo que a questão não era racial, que a questão era social. E hoje eu entendo que a gente tem um racismo para além das questões sociais e mais, assim, né, a interseccionalidade de raça, né, interseccionalidade de gênero e a interseccionalidade de classe. Então, quando às vezes as pessoas falam das pautas identitárias, a gente precisa dizer desse elo e dessa conexão das três coisas. A gente precisa falar o racismo estrutura essa sociedade brasileira, e aí por isso todos nós precisamos lidar com o racismo, né? Brancos e negros precisamos falar sobre racismo, brancos e negros precisam reconhecer que com racismo não há democracia, né? E aí eu tô com uma amiga, olha, muito linda, Alfredina, a gente tá com o Ivaldo Freitas aqui também, e a Alfredina Neri, ela fala hashtag Vote Mulher Negra, e ela fala um pouco sobre isso que eu tô dizendo, ela fala, Kate, o que diria, Alfredina, um beijo, amor, você sabe que a Alfredina, ela dava formação para mim, admiro muito, ela é uma grande guerreira, mulher, e ela está aqui, e ela diz, né, Kate, o que diria sobre as relações entre pautas afirmativas e a luta de classe? Tá. Eu acho que eu queria só falar duas coisas antes. Eu acho que a gente precisa entender que a desigualdade ela é estruturada e ela é alicerçada no racismo estrutural. Não dá para se falar honestamente sobre a diminuição da desigualdade, sobre a luta da desigualdade, se a gente não coloca raça no centro do debate. A desigualdade e as pessoas mais vulneráveis têm cor. A gente precisa falar sobre isso. Não dá para se falar honestamente. Então, uma pessoa não se dá para se fazer política pública sem colocar isso na centralidade. Outra coisa que me incomoda muito são pautas identitárias. É entender... Eu não aceito em colocar minha candidatura como uma candidatura identitária, porque é colocar o homem branco como universal. Não dá para falar sobre identitária na maior população do Brasil. O que é identitário? Identitário é falar sobre as mazelas da maioria da população brasileira, e ser identitário, o que é? Quando a gente fala de identitário, a gente está colocando um homem branco, que é a menor população do Brasil, como universal. E isso é retrato do racismo estrutural. Quando a gente
fala sobre os problemas da população preta, pobre, periférica, a gente está falando mais da metade da população brasileira. A gente está falando sobre isso. Isso não é identitário. Isso é lutar contra a desigualdade, porque a partir do momento que as pessoas têm acesso e têm direitos garantidos, todo o resto tem. Então, identitário, para mim, é sobre falar sobre homens brancos, cis, hétero. Isso, para mim, é identitário, porque essa pessoa tem os seus direitos garantidos. Essas pessoas já têm acesso. Essa pessoa já tem tudo. Não é sobre isso. É sobre diminuição da desigualdade, sobre tratar honestamente sobre isso. Há uma desonestidade da branquitude, que é colocar isso para diminuir as nossas pautas, para dizer que isso não é importante, para achar normal ter uma Câmara, a maior Câmara da América Latina, ter 80% das pessoas eleitas serem brancas. É achar normal em um partido que se diz esquerda dá 11 vezes menos para uma mulher negra de base. É nesse lugar que a branquitude trata. E o quanto que a gente ainda precisa desconstruir e não aceitar isso, não falar sobre pautas identitárias, porque não é identitário, é sobre as nossas vidas. É não aceitar a falta de oportunidade de acesso, é não aceitar que as nossas vidas e que os nossos sejam assassinados. E que isso entre apenas para um número, como se fosse normalizar isso, naturalizar isso. É naturalizar uma mãe preta não ter acesso à creche. É naturalizar esse filho não ter uma merenda de qualidade. É naturalizar ficar 1 hora esperando um ônibus. É naturalizar tudo isso, porque quem está faltando isso tem cor. E aí, não falar disso é identitário demais, não é identitário. É sobre nós, é sobre as nossas vidas. E nós somos a maioria. E a partir do momento que a gente tem, todo o resto tem. A pessoa branca vai se beneficiar com isso. Porque quando mais vulnerável tem, essa pessoa também já tem. A gente não está falando sobre tirar direito de ninguém, porque a política, a minha política, a política da mulher preta é para todo mundo e com todo mundo. Nós não fazemos política só para os nossos. E mesmo se a gente fizesse, a gente estaria fazendo para metade da população. Mas mesmo assim a gente não faz. A gente faz para todo mundo. Então não é pauta identitária, é pauta da população, é pauta por humanidade, por direito de viver, é pela gente, é por todo mundo, é porque a gente não deixa ninguém para trás, ninguém fica para trás, é porque a gente sabe que a política institucional é apenas uma ferramenta que deve ser usada para a diminuição da desigualdade. E sobre a pergunta, que eu esqueci a pergunta dela... Eu vou ler. Kate, olha lá, o que diria sobre eu acho que você já tem respondido bastante. O que diria sobre as relações entre pautas afirmativas e luta de classe? Então, para mim, uma coisa está muito perto da outra, e eu acho que tem um lugar também que a gente precisa, que é, quando a gente fala de precisamos resolver problemas de agora, é agora, a fome é agora, a fome não vai esperar daqui a 10 anos. Quando a gente traz, por exemplo, cotas raciais, a gente precisa resolver o problema da agora. Isso não significa que a gente não luta e não está preocupado com os problemas estruturais. E há uma desonestidade mesmo de colocar como se a gente não estivesse preocupado. Estamos lutando há anos por isso. Não dá para se falar de luta de educação de primeira infância, de base, sem falar da população preta periférica. Não dá. Somos nós que estamos lá lutando, é a gente que está fazendo esse Brasilzão girar. Toda a política estrutural foi feita a partir da população mais vulnerável. Mas é óbvio que isso não é colocado, é óbvio, é feito a partir dos coletivos. Não dá para se falar sobre garantia de acesso à educação se falar de Educafro. Se falar das mulheres da Educafro, se falar das mulheres que há anos estão na Educafro, não dá para falar sobre isso, não dá para falar sobre conquista no Enem, por exemplo, sem falar dessa galera. Então, somos nós que estamos aí, sendo que nós sabemos que precisamos resolver o problema da agora, para agora. Precisamos falar sobre estrutura. Porque as pessoas que ficam excluídas têm cor e têm classe.
E há uma desonestidade de colocar que, não vamos falar sobre isso e falarmos daquilo. A gente quer falar dos dois. A gente quer tratar dos dois, porque isso é possível. Agora, há um desejo político para que isso não seja resolvido. Porque a partir do momento que a gente tem acesso, a gente começa a disputar. Eu não estaria nessa disputa se não fosse esses acessos. Eu não estaria com 2 graduações, uma especialização, não teria trabalhado em multinacional sem a luta dessas mulheres que vieram antes de mim. Mas a gente vai continuar lutando, vai continuar falando sobre isso, porque a gente quer e a gente vai ter uma nova narrativa no mundo acadêmico, na política institucional, mostrando que é possível sim. Mostrando que há uma mentira falada há muito tempo, que para muita gente acabou virando verdade. Como por muito tempo a gente acreditou na falsa democracia racial, e veio mulheres negras como Lélia Gonzalez falar o quanto que isso é mentiroso, o quanto que isso é falso. Então a gente está nesse momento mesmo de reescrever a história a partir da gente, a partir da nossa caneta. A gente quer falar sobre nós por nós mesmos. E a gente quer fazer isso de uma forma tão maravilhosa que a gente inclui geral, todo mundo está incluído. Então é nesse lugar, assim. Bacana, Kate. E aí eu fico pensando, né? E de fato a nossa classe trabalhadora, porque quando a gente fala, né, de pautas afirmativas, de luta de classe, certo? É óbvio, a classe trabalhadora no Brasil tem cor, não é verdade? A classe trabalhadora preta, tem gênero, mulher, não é assim? Né? Tem raça, certo? É essa classe trabalhadora. E quando a gente propõe ações, né, ações para a melhoria das condições de vida dessa classe, todos ganham. Isso é fato. E quando a gente propõe isso, a gente está dizendo, a gente precisa, por isso que a gente tem que estar junto mesmo, unir, né, brancos e negros contra esse capitalismo, porque o racismo interessa ao capitalismo, né, o racismo, né, o capitalismo, ele interessa, né, interessa pelo racismo para quê? Pagar menos uma população, para ter divisão entre a classe trabalhadora, divisão entre a classe trabalhadora, para pagar menos uma classe, para a gente saber, para que os capitalistas, quando demitem né, tem 200 na fila, lá fora, pedindo emprego. Então, quer dizer, enquanto a gente tiver, né, não se mexe nesse racismo que foi estruturado, um racismo que de fato foi estruturado desde da colônia, desde a vinda dos colonizadores para cá, estruturado através da religião, quando a gente dizia, né, quando a gente ouvia dizer que o negro era filho da maldição de Cã, não é? Herdeiro da maldição de Cã, estruturado por uma ciência chamada a eugenia, que fala da hierarquização dos povos, né? Pelo direito estruturado pelas leis, certo? Que tirou direitos do negro de ir para a escola, que tirou direito do negro de comprar terra, que tirou direito do negro de trabalhar, certo? Estruturado também pela própria política, né, de destruição da população negra, das narrativas de destruição, das narrativas do continente africano, e tantas outras, e a democracia racial para fechar, né? Isso na literatura, quando a gente tem Gilberto Freire, que vem dizendo que, imagina, esse país é uma maravilha. Né? Então, quer dizer, há um arcabouço, há uma estrutura montada, por isso que a gente fala que ele é estrutural, porque há uma estrutura montada para isso. Hoje a gente vivencia essa estrutura no genocídio, a gente vivencia essa estrutura, né, na falta de acesso da população negra a todos os direitos. Então, continua uma estrutura que favorece o capitalismo e que brancos, né, precisam entender que quando a gente luta para a população negra, a gente não está lutando pelas minorias, nós estamos lutando pela maioria da população brasileira, que é essa maioria. E aí, quando só de pensar também na questão da educação, né? Acho que estou falando demais, mas quando a gente lembrando a Lei 10.639, quando
a gente não se discute racismo na escola, a gente desumaniza crianças, jovens, né, negros e brancos. Porque o branco também, quando olha para uma criança negra, uma criança branca, olha para uma criança negra e sente superior a ela também está desumanizada. Então, isso a gente precisa trabalhar, que a desumanização não é só em relação à criança negra. A criança branca também está desumanizada. Por isso que a gente tem que trabalhar as questões raciais, né, no espaço escolar. E quando a gente não fala de África, a gente está contribuindo para o epistemicídio, tanto da população negra, quanto a branca também não fica sabendo sobre África. Então, quer dizer, se nega uma cultura, mas as crianças brancas também não ficam sabendo, elas também estão prejudicadas, porque elas estão prejudicadas na ampliação do capital cultural, né? Então, as crianças brasileiras aqui, as negras, não sabem sobre a África, ou sabem da nossa luta, né, de tanto que a gente vem lutando, mas as crianças brancas também perdem. Perdem porque elas também têm um achatamento cultural, que a gente costuma dizer, né? Ela perde em capital cultural. Então, eu acho que é por isso que essa luta é fundamental. E a gente precisa da participação, a gente precisa que os brancos, né, e temos já muitos solidários, e a gente precisa, de fato, que conscientizar cada vez mais, né, a cada um deles. A Alfredina está dizendo, concordo, as duas questões estão intrinsecamente relacionadas. Não dá para separar, a luta é única. Olha que bacana, né? Eu acho que é isso mesmo, não dá para separar, a luta é única mesmo. Então, Kate, vamos falar um pouquinho aí, um pouco mais aí da importância você já tem falado, se você quiser acrescentar um pouco sobre a importância da negritude e falar um pouco, né, das propostas de trabalho, de atuação, você que estará lá com certeza, na Câmara Municipal, vai nos representar muito bem, e a gente chama aí esse pessoal, a Alfredina, que está aqui, e outros mais, para que se engajem aí nessa luta para a gente ter mulheres negras com a caneta na mão, porque é a caneta na mão que faz política, e quando a gente tem vontade de fazer política e está com a caneta na mão, a gente faz, né? Pode falar aí, Cleide. Eu acho que uma coisa importante de falar das propostas é que a gente entender que existe vários tipos de genocídio, né, da população negra, e que, óbvio, que a mais escancarada é pela bala da polícia, mas existe o genocídio porque a gente não tem acesso à saúde pública de qualidade, é porque a gente não tem acesso a saneamento, 45% da população negra não tem acesso a pelo menos um serviço de saneamento, é saber que durante uma pandemia a maior recomendação é lavar as mãos, e muitas periferias, como a minha, não têm acesso à água. Então, há várias formas de nos matar e de normalizar essas mortes. E aí, as minhas propostas, elas têm 5 eixos, né? Tem alguns eixos dentre elas. Eu reivindico que as questões raciais sejam centro de tudo. Eu não vou parar um momento para falar essa pauta é da negritude, essa pauta é da periferia, porque a negritude e a periferia precisam estar no centro de tudo. De tudo. Não dá para se falar em educação sem falar sobre raça, sem falar sobre classe, sem falar sobre gênero. Não dá para se falar de transporte público sem falar sobre raça, sem falar sobre classe, sem falar sobre gênero. Não dá para se falar sobre habitação sem falar sobre raça, sem falar sobre classe, sem falar sobre gênero. Não dá para falar sobre cultura sem falar sobre raça, sem falar sobre classe, sem falar sobre gênero. Não dá para se falar sobre emprego sem falar sobre raça, sem falar sobre classe, sem falar sobre gênero. Então, as minhas pautas, a centralidade de todas as propostas estão pautadas em raça, em classe e gênero. E as minhas pautas, elas são educação, emprego, saúde, transporte, cultura e habitação. São esse lugar. E eu também tenho uma pauta que para mim também é muito cara, é sobre mulheres, principalmente mulheres gordas, porque a gente não tem acesso à saúde pública. Muitas mulheres vão para o hospital e não tem maca para ter seus filhos. Sofre violência.
não pode tirar uma pressão. Então, sobre esse lugar, onde eu tenho muito orgulho de estar construindo com outras pessoas, todas as minhas propostas, nenhuma proposta eu construí sozinha, nenhuma proposta foi porque eu achava isso, porque eu acredito em algo construído coletivamente. Então, as minhas propostas, elas são centralizadas nisso, e a partir de amanhã, todos os dias eu vou falar sobre uma proposta. Vou falar o porquê dessa proposta, vou falar a proposta e o porquê disso. E a gente também vai distribuir isso pela lista de transmissão, então eu convido a geral a entrar na lista de transmissão para ficar recebendo, para ficar entendendo, para entender o porquê dessa proposta, o porquê que essa proposta é importante, e o porquê que essa pauta é cara, e porquê que não dá para se falar em um mandato comprometido com a diminuição da desigualdade sem falar sobre isso. Não dá para a gente não falar sobre educação. Não dá. Não dá, porque a educação é a forma mais eficiente de diminuir a desigualdade. Mas não dá para não falar também de cultura. Nós temos o direito de ter acesso à cultura. Aparelho cultural. O aparelho cultural tem que estar nas periferias. A gente tem que estar lá. A galera tem que ter esse acesso. A gente precisa falar sobre habitação. Quem é que tem acesso à habitação de qualidade? Qual lugar que é discutido isso? É nosso. É sobre as nossas vidas. Moradia é um direito. Deveria ser garantido, mas não é. E tudo isso, óbvio que todas essas pautas são pautas no qual é responsabilidade do vereador. Não dá para a gente falar de transporte. Os ônibus é responsabilidade do vereador. O metrô e o trem não, porque é uma esfera estadual. Eu acho importante comunicar isso, porque vocês não vão ouvir, porque acho que o básico e o mínimo é a gente falar honestamente sobre isso, né? Então, e a gente não dá para falar em 2021, quando eu estarei na Câmara junto com todos vocês, sem falar sobre emprego. A gente sabe que a população está mais desempregada, que não tem acesso, e é falar sobre emprego e falar sobre o microempreendedor, porque microempreendedor tem gênero e raça e classe. 44% dos microempreendedores são mães solo. Então, é a nossa cozinha, padaria, é a nossa cabeleireira, que a gente tem que fortalecer, porque são essas pessoas que fazem a economia girar nas periferias, nos locais. São essas pessoas que geram emprego perto de casa e que precisa ser fortalecida e que precisa ter respaldo do Estado para que a gente faça a nossa economia girar. A gente não pode falar de educação. Uma das minhas pautas é merenda. Para mim, foi a pauta onde eu me tornei ativista. Com 13 anos, foi a pauta que fez eu me tornar ativista, foi merenda. E para mim é muito caro merenda no fim de semana, porque muitas crianças passam fome no fim de semana. Muitas crianças só têm uma refeição por dia, e essa refeição é a merenda escolar. Então, as nossas crianças merecem uma merenda de qualidade, com nutrientes, com verduras e legume orgânico, porque a gente faz girar a agricultura familiar, gera renda, gera economia local. Então, todas essas discussões que foi feita com geral, assim, são tudo proposta que poderia ser feita se tivesse vontade política, se fosse construída com pessoas, se fosse construída com a galera. Porque a gente tem dados sobre isso. A gente sabe que isso pode ser feito. E a gente tem experiência que pode ser feito. Então, as minhas propostas, elas ficam nesse lugar, e eu quero muito discutir, conversar com cada um de vocês sobre as propostas, por isso que todos os dias, a gente vai soltar uma proposta, porque é importante que vocês conheçam, que vocês entendam. Isso vai ser soltado pela lista de transmissão, isso vai ser soltado nas minhas redes, eu quero dialogar com vocês, eu quero falar com vocês sobre isso, e eu quero que vocês entendam que essa candidatura é nossa, é sobre nós, está sendo construído pela gente, você pode fazer parte disso. E eu tenho muito orgulho de estar construindo. Hoje, a gente tem 5 comitês de cada zona da cidade, onde pessoas estão pensando em proposta na sua localidade.
Então, a galera da Zona Norte está pensando em proposta para a Zona Norte, a galera da Zona Leste está pensando em proposta para a Zona Leste, a galera do centro está pensando em proposta para o centro, porque é essa forma que eu acredito de fazer política, da galera se fazer política pública em primeira pessoa. Não é só eu fazer política pública em primeira pessoa, é geral. É a galera dizer qual é o problema do bairro dela e qual a proposta dela para que isso mude. Então, hoje a gente está com 5 comitês de apoiadores, fazendo muito mais do que apoiadores, são escreventes de proposta para uma candidatura que luta contra a desigualdade. Então, as pessoas que estão assistindo, se quiser fazer parte, se quiser conhecer, fala comigo. Depois, assim que acabar a live, vou colocar os links aí nos comentários, porque é isso, assim, eu morro muito de orgulho desses comitês, porque são comitês que estão crescendo, estão fazendo proposta, estão fazendo campanha no seu território, estão levando essa candidatura mais longe. Porque se essa candidatura está crescendo, está alcançando cada vez mais pessoas, é por causa dessas pessoas que estão construindo. E que bom, que bom. Nunca andei sozinho, e agora não estou andando sozinha, porque a gente não faz nada só. Porque se eu sou, é porque todos nós somos, é porque a gente construi isso junto. Eu levo muito comigo a filosofia africana, que é Sankofa, que é sempre ter os pés mirados para frente, mas sempre olhar para trás para aprender com as minhas que vieram antes. E que bom que a gente está fazendo isso tão junto, tão perto, mesmo durante essa pandemia. Porque o meu sonho era fazer uma campanha muito olho a olho, muito toque, nos territórios. Eu estou indo em alguns territórios, com todas as prevenções, porque, infelizmente, a internet ainda é empecilho para algumas pessoas e ninguém fica para trás, não dá para ficar para trás. Então, essas pessoas, eu estou indo ao encontro dessas pessoas no olho a olho, escutando, trazendo para perto, anotando, mudando as propostas quando a pessoa quando não faz sentido para aquele território, porque não existe resposta pronta. Existe construção coletiva, existe vontade de mudança, existe vontade de chamar as pessoas para perto, existe isso, ouvir todos os lados e a gente chegar no lugar comum, porque a gente tem uma meta, tem um objetivo comum, que é geral ter acesso, é geral ter os direitos garantidos. Isso, nossa, até arrepia, viu, Kate? É uma alegria ouvir e saber, né, que nós estamos disputando, né, que a mulherada, eu acho que é importante você falar depois né, do papel da mulher, da importância da mulher né, nesse espaço de poder, e assim, mas assim, conforme você vai falando, a gente vai percebendo o quanto nós estamos reivindicando esse espaço porque temos propostas, né? Então, as candidatas negras que eu tenho conversado, todas elas sabem exatamente onde é que estão os problemas da comunidade periférica, porque vivem lá, né? Se constituíram nesse espaço, e mais, e além de saber, portanto, tem propostas para que sejam, né, superadas essas dificuldades que é possível fazer enquanto vereadora, né, enquanto fiscalizadora aí do poder público, enquanto mentora de propostas, enquanto ações, né? E aí eu queria que você falasse um pouco de você enquanto mulher, né, da mulher, o quanto a mulher preta, o quanto nós estamos aí crescendo, né, o quanto nós estamos... o quanto está sendo divulgada a nossa fala, porque a gente não pode dizer, né, que a gente está conquistando fala, que fala nós sempre tivemos, né, e o quanto a nossa fala agora está sendo divulgada, e o quanto a gente está lutando enquanto mulher para que isso de fato aconteça. Então, essa questão mulher, preta, periférica, o que mais te move? Olha, eu tenho muito orgulho da minha campanha estar sendo construída quase 80% por mulheres, assim, 80% para 90% são mulheres que estão nessa
construção. São mulheres pretas que estão nessa construção e eu fico muito feliz dessa mulherada se ver nessa candidatura e de estar construindo pertinho, assim, eu não existiria candidatura sem essas mulheres, não existiria, não tem como existir sem essas mulheres tão perto, tão junto, tão sangue no olho também. Então, chega, agora é a nossa vez, sabe? É doce para na porta mesmo. A gente precisa falar, a gente precisa reivindicar. O meu reivindicamento sobre, por exemplo, denunciar o fato de eu receber 9 mil é por não aceitar que em 2022 mulheres negras, nenhuma mulher negra receba 9 mil. Não dá mais para ficar calada, não dá. A gente vai reivindicar, a gente vai constranger, a gente vai chamar, porque não dá para se dizer aliado se não é aliado. Aliado tem que ser na prática. Se é uma mulher preta, né, uma mulher preta, gorda, nordestina, periférica, em um país, em uma cidade xenofóbica, racista, machista, é um processo muito difícil, mas é um lugar onde, graças, eu não ando só. São com essas mulheres que reivindicam minha política, são a partir desse lugar, esse lugar de mulheres pretas, porque são as mulheres pretas que movem essa cidade. Não dá para se falar de liderança comunitária nas periferias sem falar de mulher preta. Não dá para se falar de nenhuma ação nesse momento de Covid que não tem uma mulher preta na frente. Todas as ações afirmativas que chegou na minha periferia partiu da gente. Foi a gente que fez. Foi a gente que levou. A minha lista de transmissão, ela nasceu por causa da Covid, porque foi um lugar onde eu precisava me comunicar com a minha periferia, falar sobre o que é Covid, por que não empregueja, quais são os direitos trabalhistas. Então, foi a partir da gente. Foi a gente que fez sabão e pedra entregar de casa em casa, que levou marmita, que levou cesta. Foi a gente. Então, essa cidade se move por causa das mulheres negras. Não dá para se falar. E muito mais que ação, nós somos a ação, muito mais que potência, né? Porque a galera gosta de colocar, mulheres negras são potência. Muito mais que potência, nós somos ações. Nós fazemos. E nós estamos fazendo há anos. E agora estamos reivindicando esse lugar. Esse lugar que era para ter sido nosso. Já é nosso, assim. Que o que nos impede de chegar lá é o racismo estrutural e institucional dentro dos partidos. Mas reivindicamos esse lugar de disputa. Porque eu falo da esquerda porque é o lugar onde eu disputo. É o lugar onde tem lugar para disputa, tem lugar para construção mesmo. Não dá para se falar sobre raça sem colocar as pessoas no centro das soluções. Morro de orgulho da mulher preta que sou, da mulher preta que estou construindo, mas morro mais de orgulho de tudo isso das mulheres negras que caminham comigo. Porque não dá para falar sobre mim, não dá para falar, eu não consigo falar sobre mim, sobre nenhuma conquista, sobre nenhuma construção, nada, sem falar das mulheres que caminharam comigo. O fato de eu ser a primeira mulher negra, primeira mulher a ser coordenadora da Educaf, só foi possível porque as mulheres negras que chegaram antes de mim reivindicaram esse lugar. Falaram que não aceitaria mais. E aí isso foi possível, eu ser a primeira coordenadora mulher. Essa candidatura só é possível porque tem mulheres negras nela, reivindicando, construindo junto. Então, eu morro de orgulho de estar na trincheira com tantas mulheres de luta, com tantas mulheres fantásticas, mulheres de ações, mulheres de prática, que não aceita essa desigualdade, e muito mais que não aceita, fazem algo para mudar nossa realidade. E são essas mulheres que estão movendo o Brasil. E é por isso que eu acredito muito, e eu repito o que eu falei sobre Vilma Reis, que a nova estética da política institucional é com mulheres pretas. Não há outro caminho. E não aceitamos outro caminho. É esse o caminho que a gente vai trilhar. Porque chega. Só a partir de nós será feito uma nova política. Nossa, é isso mesmo, né? E lembrar, né? Você falou de Sankofa, e aí a gente lembrar da nossa ancestralidade, né? Lembrar de Luísa Maim, lembrar de Esperança Garcia, lembrar de Marielle, lembrar de Dandara, lembrar de Lélia Gonzalez, lembrar de todas as mulheres e, né, aquelas mulheres, porque a gente sabe que historicamente
quem contribui, quem ajudou, quem fez esse povo sobreviver, né? Se hoje nós somos maioria da população, é porque aquelas mulheres negras, ex-escravizadas, elas que tomaram a frente, porque seus maridos não podiam trabalhar, né? Eram proibidos de trabalhar, e aí, após a abolição, e foi a mulher preta que foi vender quitute, foi a mulher preta que foi trabalhar nas casas, né, dos brancos para sustentar seus filhos, e aí assim, né, e chegar nesse país com uma maioria negra. Então, sempre a gente tem que colocar essa mulher preta no centro dessa sociedade, essa mulher preta necessária para estar aí, né, mais uma vez junto e construindo esse país diferente, de uma forma diferente. Acho que é muito bacana quando você fala, de fato, aí dessa mulher negra, né? Agora, nossa, nós já estamos 54 minutos de live, a gente tem, né, poucos minutos, Kate. Eu queria um pouco que você, me preocupa muito, queria retomar essa questão, né, dos partidos políticos. R$ 9.000, enquanto o homem branco, ele recebe, né, recebeu R$ 99.000, e linkar um pouco com essa importância dessa lei, eu acabei, essa última, né, que regulariza aí né, a paridade aí em termos de tempo de televisão e em valor econômico, né, de distribuição para negros e brancos. Queria que você falasse um pouco disso e como é que está reverberando, assim, para você receber 9.000, parece que tá difícil a coisa, né? Dá para falar um pouco sobre isso, até para entenderem? Sim, eu acho que isso é uma vitória do movimento negro, aí do CAF que puxou, isso é uma vitória nossa, porque não dá para a gente achar, e não aceitamos mais, e não esperamos mais uma consciência dos partidos. Agora é pela justiça, agora é um direito nosso, que ninguém tira. Então, eu fico muito feliz de fazer parte de uma organização que puxou isso. Eu fico muito feliz de estar nas primeiras conversas, que isso começou em 2016, né? Porque essa luta, né, para quem não sabe, não começou agora, né? Estamos há anos falando sobre isso. O Frei Davi está há anos puxando isso, falando o quanto que é importante estarmos lá, o quanto que é importante, principalmente os partidos se comprometerem. E aí eu estou num partido que, inclusive, foi para o STF, para fazer obrigatório a partir desse ano. E que bom, porque agora eles vão ter que cumprir. E é isso. E aí eu acho que vai ter uma mudança, eu não sei em que pé tá, mas eu sei que eu não vou ficar calada, porque não dá para admitir que mulheres negras passam por isso em 2022. Não aceito, não admito. Eu tenho uma responsabilidade com a minha ancestralidade sobre isso. Não dá para que mulheres negras em 2022 passem por esse descaso mesmo. Eu mandei já um e-mail, desde dia 19, eu mandei um e-mail de solicitação de revisão desses valores, e estou tentando diálogo, mas estou sendo ignorada, não me responde. Mas estou falando sobre isso o tempo todo, sim, porque eles precisam se posicionar. Eles precisam escolher em que lado eles estão. Mas eu acho a vitória, assim, muito importante para a gente, porque agora é um direito nosso. E nós conquistando através da gente, não foi conscientização de ninguém. Nós fomos na justiça, nós provamos através de dados. Porque é isso, não dá para se falar sobre uma disputa minimamente, para dar uma disputa minimamente para a gente concorrer mesmo. Porque a gente está falando sobre disputa de cadeira, de estar lá, sem falar sobre verba partidária, sem falar de tempo de televisão. Então, de tudo isso, eu só consigo ter mais orgulho desses lugares que eu construo, e da certeza do caminho, de estar nas entidades certas, com as pessoas certas, construindo um novo Brasil mesmo, uma nova cidade, um novo estado, um novo Brasil. Então, isso é muito importante, assim, não dá para se falar de candidaturas e de eleições antirracistas sem falar sobre verba, sem falar sobre tempo de televisão, e sem falar sobre
sobre essa conquista histórica do movimento negro, porque essa conquista foi nossa mesmo, não veio de ninguém. Foi através do nosso suor, foi através da nossa luta, foi através da nossa mobilização, da nossa reivindicação, foi através disso, e que tem sido feito há anos. Há anos o movimento negro tem saído, há anos o movimento negro está mobilizando isso, há anos o movimento negro está reivindicando. Então a gente tentou, através do diálogo, não rolou, e aí a gente foi para a justiça e tentamos há anos na justiça, tentamos a primeira vez, tentamos a segunda, até ser aceito. E que bom que a gente está criando uma cidade mais justa, porque isso é criar uma cidade mais justa, é dar oportunidade, é dar direito de construir uma nova forma, né? Uma nova forma de fazer política, com esses corpos, ocupar através desses corpos, porque o nosso corpo é político, nossa forma de fazer, e é mostrar que é assim um novo jeito. Mas para isso a gente precisa estar lá, antes de qualquer coisa. Porque se a gente não está lá, não tem como. Então a gente precisa estar lá. Então essa conquista do movimento negro, ela me emociona muito. Eu fiquei assim muito emocionada quando aconteceu, porque eu estava construindo bem de perto junto com o Frei Davi. Estava participando da reunião da construção. Eu fui uma das pessoas que estava perto junto com o Frei, participando das reuniões. E fico muito emocionada de caminhar também com uma pessoa tão comprometida como o Frei Davi nessa luta, que chama a gente tanto para perto. E é isso, assim, é uma conquista nossa, assim, não foi dada, foi através de muito suor. Que bacana. Eu acho que a gente tem, que bom, né? Que a gente tem o movimento negro, a gente tem especificamente a Educafro, na qual nós participamos, a luta aí do Frei Davi, que saiu do hospital hoje, né? Acho que passou essa semana aí um susto, mas que deu tudo certo, né? E aí sai do hospital, que tá bem. Eu acho que a gente precisa agradecer muito, porque é uma pessoa, eu até falei para ele, né? Eu acho que o mundo precisa do senhor vivo, né? Para construir conosco, certo? Essa sociedade diferenciada, essa sociedade humanizada que nós tanto queremos, né? A Alfredina está dizendo que ela precisou sair, mas que ela te ouviu e que fortaleceu, né? E está mandando um grande abraço para você, Kate. Nós já estamos a 1h01, então eu queria que você fizesse aí, né, o seu fechamento, esse momento aí de fala, o que você está querendo dizer para a gente fechar essa live. Depois, pessoal, a gente sabe que as lives hoje as pessoas, né, passam, saem, voltam, mas o importante é que vai ficar no Facebook, e aí muitas visualizações teremos, e é isso, pedir para vocês divulgar, para compartilhar, que às vezes no momento exato da live, às vezes hoje a gente já está sabendo, né, que as lives já não tem tanta pessoas no momento exato, mas depois ela vira, e eu tenho certeza que com você, Kate, muita gente vai visualizar, muita gente vai te ouvir, e a sua fala, com certeza, ela fortalece essa campanha, ela fortalece a necessidade de votar na mulher negra e fortalece a necessidade de votar em você, em especial, tá? Então, dá um ok aí para o povo, uma finalização, para a gente estar fechando. Eu só quero agradecer, é sempre um prazer estar conversando, sempre é muito... Como que as nossas conversas, nossas propostas se atravessa, né? O nosso pensamento, a nossa vivência mesmo. Quero agradecer a essa troca e eu quero convidar geral a me conhecer minhas redes. Eu estou nas redes como Kate.Lima, a entrar na lista de transmissão, a conhecer todas as propostas, porque a nossa candidatura é sobre proposta e sobre propósito. Então, vem para perto, vem junto, vamos construir, sim, é possível, sim, construir uma nova cidade, porque isso é sobre humanidade, uma cidade onde a gente tenha direitos, cidade onde a gente tenha acesso, uma cidade onde a nossa humanidade seja garantida,
porque, como bem disse Sueli Carneiro, a nossa humanidade não é negociável, e não é mesmo. E essa candidatura é sobre isso. E eu quero agradecer a escuta, quero agradecer a você que assistiu agora, ou que vai assistir depois, e eu quero te chamar para perto. Me chama para um café, para a gente dialogar, me chama para trocar uma ideia, porque eu quero te ouvir também. Quero que você me conheça e eu quero te ouvir. E vamos juntas. Ai, que lindo, né? Obrigada, Kate. Então, obrigada a todos que estiveram aqui, os que estarão, com certeza. Vai ter muita gente ainda que passará por essa live e com certeza vai sair satisfeito com as salas da Kate, nossa candidata a vereadora da cidade de São Paulo. Kate, um beijo grande e olha, até a vitória. Vamos brindar com água, Vitória, certo? Oi, querida, para você. Tchau, 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 Preta. Tchau, meu bem. linda. Tchau.